bem-vindas e bem-vindos no meu canal. Estamos aqui de volta para fazermos a segunda parte do nosso dinossauro bebê. A cabecinha já está pronta, fizemos no primeiro vídeo. Agora vamos dar continuidade fazendo hoje o corpo, ok? Então, nós vamos começar o corpo com o fio verde mais claro, com o fio da cor, mesma cor da cabeça. E vamos fazer, para começar, 24 correntes. Ok? Depois que nós fizermos as 24 correntes, nós vamos vir aqui e vamos fechar ela. Fechamos a corrente e vamos trabalhar aqui nela 24 pontos, ok? Portanto, nós vamos então fechar aqui um pouquinho. Vamos então fazer em volta de toda a corrente 24 pontos. Pegando aqui na alcinha da frente da corrente. Façam isso em volta de toda a correntinha. Voltei aqui, terminei, já fiz a minha carreirinha com 24 pontos. Agora, vamos colocar aqui o marcador e vamos dar continuidade, fazendo mais 24 pontos em volta de todo o trabalho, até a carreira de número 6, ok? Portanto, a carreira 2 até a carreira 6, vamos fazer 24 pontos em volta de todo o trabalho, ok? Vou fazer aqui as minhas carreirinhas, as minhas 5 carreiras e eu já volto. Terminei aqui as minhas carreirinhas retas. Ao chegar aqui no marcador, vamos tecer 12 pontos, ok? Ao chegar aqui, no final dos 12 pontos, pontos sobre pontos, vamos subir 7 correntes. Depois, nós vamos voltar aqui na segunda, fazendo... nós vamos fazer aqui 6 pontos, tá bom? Voltamos aqui. Na segunda, não da agulha, mas na próxima, depois da agulha, aqui. Vamos fazer 6 pontos. Um ponto. Dois. Vou fazer os meus 6 pontos até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu já volto. Cheguei aqui ao final, fiz os meus 6 pontos. Vamos fechar aqui, ó, no mesmo ponto, com um ponto baixíssimo. No mesmo ponto que saímos com a correntinha. Faço um ponto baixíssimo e volto fazendo até o marcador mais 12 pontos aqui. Até chegar aqui, 12 pontos. Vou fazer os meus 12 pontos e já volto com vocês. Terminei aqui, cheguei até o marcador com os meus 12 pontos. Agora, nós vamos fazer novamente, vamos avançar aqui 12 pontos. A seguir do marcador, vamos fazer novamente 12 pontos. Vou fazer os meus e já volto. Terminei aqui, cheguei aqui novamente no rabinho. Agora, eu vou fazer aqui 5 pontos. Próximo ponto de base aqui da correntinha, eu faço subindo 5 pontos. 1, 2, 3, 4 e 5. Agora, aqui na virada, nós vamos fazer 3 pontos, um aumento. Vamos fazer aqui um aumento para fazer a viradinha. Fazemos 3 pontos no mesmo ponto de base. 1, 2 e 3. Ó, bem aqui na pontinha, 3 pontos baixos no mesmo ponto de base. Agora, nós vamos descer novamente, fazendo aqui 5 pontos, aqui nessa lateral, ok? Terminei aqui os meus 5 pontos na lateral. Ao chegar aqui, na parte principal do corpo, nós fechamos aqui, ó, no primeiro ponto, com um ponto baixíssimo. E vamos dar continuidade, fazendo mais 12 pontos, até chegarmos no marcador. Vou fazer os meus 12 pontos e eu já volto com vocês. Terminei aqui a minha carreira,
Fiz aqui os meus 12 pontos até chegar ao marcador. Vamos agora para a próxima carreira, que será a carreira de número 9. Nessa carreira, nós vamos avançar 8 pontos. Vou fazer aqui os meus 8 pontos e eu já volto para darmos continuidade. Me esqueci de dizer para vocês que a carreira de número 8 tem que terminar com 37 pontos, ok? Portanto, eu já fiz os meus 8 pontos. Agora, façam sempre a contagem, confira sempre se está certinho, para que não dê errado depois a peça, ok? Portanto, então, já fiz meus 8 pontos, eu agora vou fazer aqui um aumento. No próximo ponto, eu faço um aumento. Fiz o meu aumento. Agora, o próximo ponto, nós vamos fazer, nos 2 próximos pontos, nós vamos fazer 2 pontos baixos e outro aumento. Bem aqui na voltinha aqui para subir o rabinho. Eu faço 2 pontos baixos, um ponto, próximo ponto de base, outro ponto baixo. Agora, aqui na voltinha, eu faço um aumento. Fiz o meu aumento aqui na voltinha. Agora, eu vou fazer os meus 5 pontos, que são esses 5 pontos aqui da lateral, ok? Até chegar aqui na pontinha, onde vamos fazer outro aumento. Portanto, vamos fazer, então, um ponto. Vou fazer aqui os meus 5 e eu já volto. Fiz os meus 5 pontos. Ao chegar aqui agora, nós vamos fazer 3 aumentos. Próximo ponto de base, eu faço um aumento. Próximo ponto, outro aumento. Próximo ponto, outro aumento. Outro aumento. Agora, na outra lateral, nós vamos fazer a mesma repetição. Vamos descer aqui, ó, fazendo 5 pontos e um aumento. E 2 pontos e um aumento, ok? Fiz os meus 5 pontos, cheguei aqui, agora eu faço o aumento. Ó, um aumento aqui bem na voltinha, na curvinha, eu faço um aumento. Ó, vai ficando assim, tá? E depois, agora nós vamos fazer 2 pontos e um aumento. Faço aqui já no pontinho seguinte. 1, 2 e um aumento. Um aumento, ok? Agora, nós vamos terminar a carreira fazendo 8 pontos. Vamos terminar essa carreira com 44 pontos, ok? Quando chegar aqui no marcador, depois dos 8 pontos, temos que ter 44. Vou fazer terminei aqui a carreirinha, portanto, só para uma repetiçãozinha aqui, para frisar bem. Em toda a volta daqui, em volta do rabinho todo, até chegar aqui, tem que ter 44 pontos, ok? E agora nós vamos para a carreira de número 10. Nesta carreira, nós vamos avançar aqui 9 pontos, ok? Vou fazer os meus 9 pontos e depois vamos fazer um aumento, ok? Eu já volto. Agora, vamos fazer um aumento aqui, bem aqui na voltinha. Ó, portanto, 9 pontos, um aumento. Agora, vamos fazer 4 pontos e um aumento 2 vezes, ok? Eu já fiz o aumento, agora vamos fazer 4 pontos. 1, 2, 3, 4 e um aumento. Novamente, eu faço mais 4 pontos e um aumento. 1, 2,
3, 4, e um aumento. Ó, tô chegando aqui, bem aqui na pontinha dele, e agora vamos fazer um ponto e um aumento por 3 vezes. Faço aqui, bem aqui na pontinha já, eu faço um aumento, aliás, um ponto e um aumento. E um aumento. Novamente, um ponto e um aumento. Novamente, um ponto. Ó, e um aumento. Um ponto e um aumento por 3 vezes. Agora, fazemos 4 pontos e um aumento por 2 vezes, ok? Então, vamos dar continuidade agora aqui, ó. 4 pontos, um aumento por 2 vezes. Vou fazer o meu, já fiz os meus 4 pontos e um aumento por 2 vezes. Ficou assim. Agora, vamos terminar a carreira com 7 pontos e uma diminuição aqui, ok? Então, faço aqui 7 pontos e uma diminuição. Já fiz os meus 7 pontos, agora a diminuição. Antes do marcador, fazemos aqui uma diminuição, pegando as alcinhas da frente de 2 pontos juntos. Desta forma, faço aqui o meu ponto. Então, a carreira de número 10 está terminada. Ela ficou assim. Vamos dar início, então, nas próximas carreiras. Portanto, agora, na carreira de 11, carreira de número 11 até a carreira de número 13, nós vamos fazer de pontos sobre pontos, ok? Com 50 pontos. Cada carreira terá que ter 50 pontos, certo? Portanto, agora é só tecer aqui a partir do marcador, certo? Em volta disto tudo, com 50 pontos até a carreira de número 13. Vou fazer as minhas e já volto. Portanto, já terminei aqui as minhas 3 voltas de 50 pontos. E agora a carreira de número 14, vamos avançar aqui 20 pontos, ok? Portanto, eu já fiz aqui os meus 20 pontos. Cheguei aqui, ó, vamos fazer 10 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 correntes, certo? Agora, o que nós vamos fazer? Vamos saltar 10 pontos e vamos fazer 20 pontos novamente. Agora, saltamos aqui 10 pontos. Vamos contar, então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, certo? Vamos para o 11. Ó, aqui agora, nós vamos dar continuidade na carreira fazendo 20 pontos para terminar a carreira. Olha, assim. Isso aqui vai ser o buraquinho do rabinho dele, da cauda, ok? Então, vamos agora terminar a carreirinha fazendo 20 pontos, certo? Vou fazer os meus 20 pontos e eu já volto. Terminei aqui a minha carreira, agora nós vamos continuar fazendo uma carreira, novamente, é a carreira de número 15, com 50 pontos ainda. Só que nós vamos fazer os 20 pontos aqui, certo? Ó, vamos fazer os 20 pontos aqui até chegar na corrente. Chegou na corrente, que tem 10 pontos, uma correntinha com 10 pontos, vamos fazer 10 pontos nessa corrente. Trabalhamos os 10 pontos aqui. Terminou os 10 pontos da corrente, continua fazendo a carreira, 20 pontos aqui, até chegar no marcador, ok? Então, será isso, 20 pontos de cada lado e 10 pontos aqui na correntinha. Vou fazer a minha carreira e já volto com vocês. Terminei a minha carreirinha, ó, já fiz meus 10 pontos aqui na correntinha. E já fiz aqui a outra lateral também, ok? Com 50 pontos em toda a volta. A próxima carreira será a carreira de número 16 e nessa carreira também será de 50 pontos. Portanto, façam em volta de todo o trabalho
50 pontos. A partir da correntinha, vem até aqui na correntinha, a partir do marcador, vem até a correntinha, passa por ela e chega aqui novamente com 50 pontos. A próxima carreira será a carreira de número 17. Nessa carreira, nós vamos juntar as pernas no corpo, vamos crochetar juntos. Portanto, nós vamos agora reservar o corpo com as 16 carreiras prontas, vamos deixar aqui à espera e vamos fazer as pernas. Eu já fiz aqui 3, deixei a quarta, que são quatro perninhas, para fazermos juntas. Portanto, estão aqui 3 com fio nude, branco e verde, ok? Então, e já coloquei também o enchimento nas 3, que já estão prontas, ok? Portanto, o enchimento não encha muito, tá? Mas encha só mais aqui nessa parte aqui, ó. Daqui do verde para cima não é preciso encher. Então, vamos reservar e vamos iniciar, então, a perninha. Vou mostrar para vocês como é que se faz a perninha e vocês vão fazer depois 4 pernas, ok? Então, vamos fazer um anel mágico e neste anel nós vamos colocar 6 pontos. E depois que já tivermos as 4 patinhas prontas, aí sim nós vamos dar continuidade no corpo fazendo a carreira número 17. Ok? Portanto, vamos fazer então a perninha. Vamos colocar aqui dentro 6 pontos baixos. 1, 2, vou colocar o resto e já volto. Já fiz aqui os 6 pontos dentro do anel mágico. Agora, vamos colocar um marcador e vamos fazer 6 aumentos. Vamos ficar com 12 pontos. Fecha o anel, pouquinho só, depois termina de apertar. Dois pontos juntos, no mesmo ponto de base. Vamos fazer essa repetição por 6 vezes, até chegar ao final. Vamos ficar com 12 pontos. Terminei aqui, agora a próxima carreira será a carreira de número 3. Nessa carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento, e vamos ficar com 18 pontos. Um ponto baixo, e no ponto seguinte, eu faço um aumento. Será assim toda essa carreira. Um ponto e um aumento. Cheguei ao final da terceira carreira e vamos fazer a quarta carreira agora. Já adiantei para a quarta carreira 4 pontos na mesma cor. Agora, nós vamos anexar aqui no próximo ponto, com o fio branco, 3 pontos juntos no mesmo ponto de base. Então, vamos pegar o fio branco e vamos laçar o fio, vamos introduzir aqui a agulha no ponto seguinte. Eu não pego o fio marrom, eu deixo ele aqui à espera e vou buscar o fio branco. E vou fazer aqui o meu ponto baixo. Dessa forma. Dou uma apertadinha e vou buscar novamente o fio branco no mesmo ponto de base. Vou fazer um aumento triplo. Outro ponto. Novamente, vamos fazer 3 pontos juntos, com fio branco. Desta forma. Agora, nós vamos dar continuidade fazendo com o fio na cor marrom. Soltamos o branco. E vamos pegar o fio marronzinho e vamos fazer 2 pontos. No ponto seguinte, aqui, eu vou, laço o fio e faço um ponto baixo. E mais um ponto. No ponto seguinte, eu vou fazer novamente um aumento, triplo. Venho, pego o fio branco novamente e faço outro aumento.
2 e mais um. 3. Eu solto novamente o fio branco e vou pegar o fio marrom. Vou novamente caminhar aqui fazendo 2 pontos baixos. Prestem bem atenção, porque tem que ser aqui, ó, no pontinho seguinte, não pode ser no mesmo ponto de base, ó, não podemos nos perder aqui, ó. Ó, seria aqui, ó, neste ponto. Ele fica meio escondidinho aqui embaixo do outro fio, do fio branco. Esse fio que eu estou a usar aqui, ele é um pouquinho mais grossinho do que o fio marrom, que eu estou usando para fazer as patinhas. Então, ele tapa um pouquinho o ponto seguinte. No ponto seguinte, eu faço outro ponto. São 2 pontos baixos, depois do aumento com o branco, ó. Agora, novamente, eu vou fazer a mesma repetição. Vou fazer outro aumento. Solto o fio marrom e vou buscar o branco. Eu já tô aproveitando para esconder essa pontinha aqui do branco. Dois e 3. Ó, ficou assim. Portanto, eu agora vou soltar o fio branco e vou voltar para o fio marrom. Eu tenho que terminar a carreira com o fio marrom. E no final dessa carreira, nós vamos ter 24 pontos. Portanto, eu vou terminar a carreirinha aqui, são 7 pontos restantes que tem. Ó, daqui até o marcador, ok? Então, eu vou fazer os meus 7 pontos, vou soltar o fio branco e vou terminar com o marronzinho, ok? Então, vou fazer aqui os meus 7 pontos e eu já volto para darmos continuidade. Pronto, já terminei. Agora, a próxima carreira será a carreira de número 5. Nessa carreira, também vamos adiantar 4 pontos. E eu já fiz os 4 pontos na cor marrom. Agora, nós vamos fazer as diminuições onde nós fizemos os aumentos. E vamos fazer os 2 pontos de intervalo. E depois vamos terminar a carreira fazendo a mesma coisa, que são os 7 pontos restantes. E vamos voltar a ter nessa carreira 18 pontos. Portanto, então, vamos lá. Eu já fiz aqui, já adiantei os 4. Agora, nós vamos fazer as diminuições. Vamos fazer de uma vez 3 diminuições com fio branco. Eu solto o marrom e vou pegar o branco novamente. Vou trabalhar com o branquinho aqui. Olha, eu peguei uma alcinha, peguei outra alcinha da frente, de 3 pontos juntos. Laço o fio branco e vou passar aqui de uma vez, desta forma. Agora, eu faço ponto baixo. Venho, dou uma apertadinha, ok? Agora, nós vamos novamente fazer os 2 pontinhos na cor marrom, 2 pontos baixos. Eu solto o branco e faço um ponto, puxo, né? Dou uma apertadinha aqui. E 2. Novamente, eu vou pegar o branco e vou fazer mais 3 diminuições, de uma vez. Uma alcinha, 2 alcinhas e 3 alcinhas de uma vez. Pego o fio branco e vou passar aqui tudo de uma só vez. E faço o meu ponto baixo. Vai sempre dando uma apertadinha, ó, puxando o fio para que não fique largo o ponto. E agora, nós vamos fazer novamente mais 2 pontos com o fio marronzinho. E 2. Solto e vou fazer a última diminuição. Solto o marronzinho, vou pegar o fio branco de novo. Uma alcinha. Outra alcinha. E outra alcinha, ó. Fico com 3 alcinhas na agulha.
Passo aqui, tudo de uma vez, com fio branco. E faço meu ponto baixo. Dou uma puxadinha para ajustar o ponto. E agora, eu vou terminar essa carreira fazendo os meus 7 pontos. Com o fio, o branco, o castanhinho, tá? O branco, o marrom, me desculpe. Com o fiozinho marrom, o castanho. Então, vá. Eu vou fazer aqui os meus pontinhos restantes para terminar a carreira. Terminando a carreira com 18 pontos. E eu já volto com vocês. Terminei aqui, eu cheguei ao final da minha carreirinha. Portanto, daqui, ó, da diminuição, até o final da carreira tem que dar 7 pontos, ok? Se não der para vocês, é porque ficou errado, tá? Voltem, contem novamente, tem que dar 7 pontos aqui. Portanto, agora nós vamos para a próxima carreira, que será a carreira de número 6. Aqui nós vamos fazer somente pontos sobre pontos, 18 pontos. Vou fazer aqui a minha carreirinha de pontos sobre pontos e eu já volto com vocês. Terminei aqui a minha carreirinha e agora nós vamos para a carreira de número 7. Portanto, agora nós já podemos cortar o fio branco. Não vamos mais precisar dele. Ele é usado para fazer somente esse detalhe aqui, ó, tá bom? Para formar a patinha dele. Portanto, então, vamos dar continuidade fazendo a nossa próxima carreira, que será a carreira de número 7. Eu já adiantei 3 pontos, portanto, façam 3 pontos baixos e vamos fazer agora 5 diminuições seguidas, certo? Portanto, olha, depois dos 3 pontos, nós vamos fazer 5 diminuições. Ó, uma, pegar a alcinha da frente de um ponto, ó, uma diminuição. Segunda diminuição. Terceira. A quarta. E mais uma, que será a quinta e última diminuição. É uma peça bem pequenina, então, aqui é um pouquinho chato de trabalhar. Ó, consegui. E a quinta diminuição. Olha, é para que a patinha comece a fechar. Ficou desta forma, ok? Então, agora, nós vamos terminar a nossa carreirinha fazendo aqui, olha, os pontos restantes que sobraram, ok? Eu vou fazer os meus pontos e já terminei aqui a carreirinha. Portanto, depois das 5 diminuições, restam 3 pontos, eu já fiz eles. Agora, cheguei aqui no marcador, eu vou cortar o meu fio marrom. Olha, este fio agora pode ser cortado. E agora, nós vamos dar continuidade fazendo 2 carreiras de 12 pontos com o fio verde. Só que eu vou utilizar o outro tom de verde, ok? Ó. Agora, eu vou arrematar este fio aqui. Vou utilizar o meu fio, o meu outro tom de verde, fazendo 2 carreirinhas de pontos sobre pontos, com 12 pontos em cada. Desta forma, vou ajustando aqui e vou arrematando essas 2 pontinhas. Portanto, eu vou fazer, então, minhas 2 carreirinhas, e depois, quando chegar ao final, é só cortar o fio, e a patinha está pronta. Vou dar continuidade aqui fazendo e já volto com vocês. Terminei aqui, cheguei ao final, cortei o fio, e agora fazemos um ponto baixíssimo, puxamos o fio, e a nossa patinha está pronta. Ela ficou assim. Ok? E agora é só colocar um pouquinho de enchimento nela, tá? Então, essa é a patinha, nós agora vamos já
dar continuidade no corpo, juntando as patinhas lá. Portanto, coloque o enchimento aí de vocês somente até aqui. Ok? Então, agora nós vamos para a carreira de número 17. Agora, depois aqui do marcador, nós vamos fazer 4 pontos. E eu já adiantei, já fiz os meus 4 pontos. Agora, nós vamos pegar a perna e nós vamos marcar o meizinho aqui da perna, certo? Lembrando que essas manchinhas brancas aqui, ó, que vai simular os dedinhos dele. Ó, ok? Aqui é o meizinho da perna. Eu dobro assim, o meizinho da perna, e eu vou precisar de 6 pontos aqui, ó, para que eu possa crochetar junto com o corpo, ok? Então, vamos lembrar que a frente é aqui vai ser o rabinho, ó. Esse rabinho aqui, ó, nós vamos depois introduzir o rabo dele. Depois de confeccionado, nós vamos colocar ele aqui, nessa abertura aqui que deixamos. Então, aqui é a frente. E vamos lembrar que nós temos que colocar as manchinhas brancas, então, voltadas para frente, certo? Então, agora, nós vamos dar continuidade. Vamos, então, pegar aqui, ó, nós precisamos de 6 pontos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vou começar aqui, ó. Ok? Pronto. Então, eu tenho aqui a minha agulha introduzida aqui depois dos 4 pontos, e eu vou vir aqui e vou introduzir minha agulha aqui na patinha, ó. E venho para aqui, pro próximo ponto no corpo, aqui. E vou fazer os meus 6 pontos, juntando corpo e pata. Desta forma. Novamente, próximo ponto na patinha e próximo ponto aqui no corpinho. Assim. Laço meu fio e faço o meu ponto. Ok? Então, vou fazer aqui os meus 6 pontinhos e eu já volto com vocês. Terminei aqui, ó, ficou dessa forma. 6 pontinhos juntos. Depois que nós fizemos os 6 pontos juntos com pata e corpo, nós fazemos 5 pontos aqui. Eu já adiantei os meus 5 pontos. Agora, nós vamos fazer novamente a mesma coisa com a próxima patinha. Vamos fazer a mesma coisa, lembrando que a frente dela tem que ser voltada para cá, né, para o mesmo lado da outra. E vamos marcar aqui o meio dela certinho, ó, o meizinho, e vamos trabalhar 6 pontos aqui junto com o corpo. Então, eu venho aqui, vou introduzir minha agulha aqui. E o próximo ponto a ser trabalhado aqui no corpo. Desta forma. Vou laçar o fio e faço o meu ponto. Então, é só dar seguimento fazendo 6 pontos, ok? Eu já fiz aqui, eu já adiantei, voltei para mostrar para vocês o que eu fiz. Então, agora eu vou voltar aqui, ó, para explicar para vocês, ok? Então, depois que eu fiz os 6 pontos na segunda perna, eu passei por aqui, ó, crochetando até chegar aqui, marcando o meio. Eu vou dobrar ele assim, ó, no meio, certinho, ó. Venho aqui e junto a outra perninha, onde eu tenho esse ponto aqui, eu venho e pego aqui, ó, no mesmo ruminho, ó, certo? E vou fazer novamente os 6 pontos. Portanto, daqui, passei até aqui, deu 13 pontos, tá bom? Ou então, dobra aqui ao meizinho, certinho assim, que vai dar também, ok? Fiz aqui meus 6 pontos, agora, juntando a perna no corpo, agora, o espaço entre uma perna e outra são 5 pontos, ok? Ó. 5 pontos, e aqui a mesma coisa, 5 pontos, e eu vou novamente anexar a outra perna, a segunda perninha aqui, tá bom? Então, já vou adiantar aqui a minha, e eu já volto com vocês. Lembrando que tem que fazer agora aqui os 5 pontos, certo? Próxima carreira será a carreira de número 18. Portanto, terminei aqui a última perninha, e até o marcador, eu terminei fazendo os pontinhos, certo? Depois do marcador, eu faço aqui, avanço 4 pontos, e ao chegar na perninha, eu vou fazer os 6 pontos aqui na perninha, os 5 pontos do intervalo de uma perna para outra e os 6 pontos aqui da perninha novamente, ok? Então, eu vou fazer aqui os meus pontos e eu já volto com vocês, ó. Então, lembrando que aqui na perninha são os 6 pontos, a mesma repetição.
Olha, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora eu faço os 5 aqui de intervalo e faço os 6 novamente aqui, ok? Eu já vou fazer aqui o meu e já volto com vocês. Ficou assim, ó. Agora, chegar aqui no rabinho, eu vou fazer pontos sobre pontos. Chegou aqui a mesma repetição. 6 pontos aqui, os 5 de intervalo, mais 6 aqui, ok? Então, eu vou terminar a minha carreirinha e já aqui a minha carreira, a carreira de número 18, e cheguei aqui no marcador. Agora, nós vamos fazer já uma diminuição. Essa volta será a volta de número 19, que será de 6 pontos e uma diminuição. Portanto, eu já começo a carreira fazendo aqui uma diminuição. Pegando as alcinhas de 2 pontos juntos, e depois nós vamos fazer 6 pontos, ok? Então, os 6 pontos que eu vou fazer, eu já vou fechar aqui a perninha, vou fazer junto, tá? Então, vou fazer aqui 6 pontos e depois outra diminuição. Então, a cada 6 pontos, eu faço uma diminuição, tá bom? Então, já só vou mostrar pra vocês aqui, ó, que vocês precisam agora já ir fechando a perninha junto com o corpo, ok? 2, 3, 4, 5 e 6 pontos. Agora eu faço outra diminuição. E assim sucessivamente, tá bom? Em toda a carreira, terminando com 42 pontos. Terminei a minha carreira com 42 pontos. A próxima carreira será a carreira de número 20. Nesta carreira será de 5 pontos e uma diminuição. Por 5 vezes em toda a volta. Aliás, por 6 vezes em toda a volta. Terminando com 36 pontos. Vou fazer a minha carreirinha e já volto. Minha carreira de número 20, com 36 pontos. Agora, vamos para a carreira de número 21. Olha, já está fechando bastante aqui a barriguinha dele, certo? Essa é a barriguinha do dinossauro, tá bom? Agora, essa carreira de número 21 será de 4 pontos e uma diminuição, e vamos terminá-la com 30 pontos. Agora, eu vou passar para vocês todas as carreiras, ok? A carreira de número 21 será esta, 4 pontos, uma diminuição, terminando com 30 pontos. A carreira 22, 3 pontos, uma diminuição, terminando com 24 pontos. Carreira número 23, 2 pontos, uma diminuição, terminando com 18 pontos. Carreira 24, 1 ponto, uma diminuição, terminando com 12 pontos. Portanto, a rodada de número 25, eu volto com vocês, que será apenas de 6 diminuições e vamos arrematar, ok? Então, eu vou fazer as minhas carreirinhas, até a 24 eu já volto com vocês. Já terminei aqui as minhas carreirinhas, então cheguei na última carreira, nós vamos cortar o fio. Ficou assim, ó, cortamos o fio e puxamos. Puxamos, e agora vamos usar uma agulha de tapeçaria para que nós possamos fechar fazendo um anel mágico, um falso anel mágico. Vamos fazer só diminuições. Então, fica aqui assim, ó. Nós vamos pegar as alcinhas da frente só. Desta forma. Olha, de 2 em 2, fica mais fácil. Novamente, mais 2. Desta forma, puxa. E vai fazendo até fechar o anel. Chegou aqui ao finalzinho, eu vou apenas fazer aqui um arrematezinho. Faço isso, uma laçadinha, e pronto, eu já posso cortar o fio e já está pronto. Okay? Eu corto o fio, deixo uma pontinha mais compridinha assim, ó, e jogo pra dentro do trabalho, certo?
Portanto, o corpinho está pronto, vai ficar faltando apenas o rabinho e os espinhos, tá? Então, nós vamos fazer no próximo vídeo. Este vídeo nós vamos terminá-lo aqui, para que não fique muito longo, nem muito cansativo para vocês. E nem para mim, ok? Então, o corpinho é este. Vai ficar faltando apenas costurarmos a cabeça aqui e fazer o rabinho, colocar o enchimento e introduzir o rabinho aqui. Ok? Então, por hoje já está, não é? Nós vamos terminar aqui. Quando a gente colocar o enchimento, ele vai ficar assim em pezinho. Ok? Então, muito obrigada e até o próximo vídeo e tchau, tchau!